A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial temos o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Os itens 1 e 2 da primeira revelação, Moisés. Item 1. Disse Jesus: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E o item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte do Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países esta lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinar. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade humana precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes em que ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causeis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, porém, propriamente ditas, revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como 36º encontro, teremos como tema a ressurreição da carne, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos das emigrações e imigrações dos espíritos, e no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação geral do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Isso podemos ler no livro Gênesis de Moisés, capítulo 5 e versículos 24. Vamos agora ao nosso texto base. Algumas perguntas ontológicas nos perseguem desde há muito. O que somos nós? De onde viemos?
Para onde vamos? O Espiritismo tem muito a nos dizer dessa ontologia humana. Somos espíritos encarnados, que viemos de Deus, mas isso não nos torna deuses, pois o Criador é um ser à parte da criação. O Criador é como um pai adotivo de todas as coisas. Criador e criatura, na prática, nunca se misturam, embora, na teoria poética e afetiva, ele é o nosso pai, como se referia Jesus Cristo. Isso podemos ler no livro dos Espíritos, questão número 77. Se pudéssemos sintetizar a profissão de Deus, a causa primária de tudo, isso podemos ler no livro dos Espíritos, na primeira questão, Deus seria um oleiro que pega a matéria-prima disponível no universo fluido, universal e molda o elemento material que dá um dia alguém assimilaria como corpo e, em seu torno, violaria um outro elemento imaterial, uma quinta essência, e modela o princípio espiritual ou o princípio inteligente. Podemos concluir que há, então, três elementos gerais do universo: Deus, a matéria e o espírito. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 27. Sim, mas estamos muito longe de nossa compreensão, no tempo e no espaço. E ainda, dado a nós conhecermos o princípio das coisas? Não, ainda não. Isso podemos confirmar no Livro dos Espíritos, questão número 17. E Deus tem os seus próprios mistérios, como diz na questão 45. Falemos de nós mesmos, aqui e agora, enquanto espíritos encarnados, quantos corpos temos? Algo semelhante ao Espiritismo deixou-nos o apóstolo Paulo, uma analogia sobre nossa condição trina, enquanto encarnados, e a nossa condição dual ou psicofísica, quando desencarnados. São três os corpos. Um é a glória do sol, diz o apóstolo Paulo, o outro é a glória da lua e o outro a glória das estrelas. Isso podemos ler na primeira carta de Coríntios, capítulo 15 e versículo 41. O primeiro corpo é o mais importante, é o espírito, pois somos seres inteligentes da criação. Somos eternos. Por isso, o espírito é comparado ao sol. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, na questão 76. Pode ter a sua origem misteriosa direta de Deus. É como um sopro do fôlego da vida. Alma vivente, como diz o livro de Gênesis de Moisés, questão, capítulo 2 e versículo 7. De início, todos, sem distinção de credo, gênero e classe social, fomos criados simples e ignorantes. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 115. O segundo corpo é o perispírito. Também é eterno, mas sofre constantes mudanças, e assim é de menor importância e significação. Para Paulo, é comparado à lua. O perispírito podemos encontrar sobre ele nas questões de número 93 a 95 do Livro dos Espíritos. O perispírito é um envoltório semimaterial, colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, mas é matéria diferente, diferenciada, pois está suscetível às ações da matéria pelas suas inumeráveis combinações e como esta está sob a ação do espírito. E pode produzir, então, uma infinidade de outras coisas, de que apenas conhecemos uma pequena parte, mínima, como diz a questão 27 do Livro dos Espíritos.
Em nossa caminhada evolutiva por vários planetas, mudamos a substância de nosso envoltório corpóreo e de nosso envoltório perispiritual. Substituímos então o fluido universal diversificado em cada globo que reencarnamos, pois este não é idêntico em todos os mundos, informam os espíritos na questão 94. O terceiro e último corpo é o nosso corpo carnal. Esse corpo é temporário, transitório, sofre terrivelmente as intempéries, adoece, envelhece, morre, desintegra-se no ambiente. Esta é a razão porque se diz que Deus formou o ser humano do pó da terra, como podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. É pela reencarnação que evoluímos. Em processos cíclicos de nascimento, quando absorvemos os nutrientes do pó da terra e, quando de nossa morte, devolvemos todos os nutrientes absorvidos do pó da terra, e que, fertilizando o solo, nutrirá a outros animais e a outros seres humanos. Isto continuamente, como afirma Salomão, o que foi, isso é o que ainda há de ser. E o que se fez, isso ainda se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso o rei Salomão escreve no livro Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 20, assim como no Eclesiastes capítulo 1 e versículo 9. Este último, o corpo físico, como diz o apóstolo Paulo, por ser material, denso e perecível, feito de carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, pois o mundo espiritual não pode herdar a corrupção. Isso podemos ler na primeira carta de Coríntios, capítulo 15 e versículo 50. Mas, por que muitos creem na ressurreição da carne? Os egípcios pensavam que, conservando seus corpos materiais após a morte, misteriosamente poderiam retornar a eles. O profeta Ezequiel ajudou a reforçar esta ideia quando profetizou que Deus reencarnaria um vale repleto de ossos secos, soprando novamente em cada um deles o mesmo Espírito, e os ressuscitaria, dando-lhes vida, devolvendo-lhes nervos sobre os ossos secos, fazendo crescer-lhes carne, músculos, e depois Deus estenderia a pele, cobrindo o seu corpo. Isso podemos ler no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 30 e versículos 5 e 6. Esta ideia, que respeitamos como um credo alheio, para nós espírita é apenas um fato da história das religiões. É evidente, diz o Espírito de São Luís, que essa doutrina decorre de outras muitas coisas que, tendo passado desapercebidas da compreensão limitada dos povos, e por isso tornou matéria de fé, constituindo-se em dogma inquestionável. E conhecer-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmar, sancionar a esta religião por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, os espíritos se exprimem sem alegoria e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa mais estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Isso podemos ler no final do Livro dos Espíritos, na questão 1010, letra A. Comenta Kardec que, efetivamente, é impossível e impraticável a ressurreição, mesmo ela sendo produzida miraculosamente por Deus, pois os espólios do corpo humano são dispersados e reduzidos a pó, na forma de nutrientes, para depois ser reabsorvido por outros seres vivos
humanos, animais e plantas, por gerações e mais gerações. Pensando numa possível ressurreição da carne, no juízo final, o mesmo corpo seria disputado por uma imensidade de humanos mortos e outros tantos ainda encarnados ou indisponíveis por estarem nas plantas ou nos animais. Isso também podemos ler na questão 1010, letra A, do Livro dos Espíritos. Seguindo um princípio científico da conservação da matéria, existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as combinações, como poderia cada um desses corpos, restituir-se com os mesmos elementos? Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se deve admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, ainda então, mais há que aberre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. Assim, personagens bíblicos como Enoque, que estamos lendo aqui nesse trecho do Gênesis capítulo 5 e versículo 24, assim como também a ascensão de Elias no capítulo 2 de Reis, no segundo livro, Moisés em Deuteronômio 34 e até mesmo Jesus Cristo em Mateus 28, não ascenderam aos céus com seus próprios corpos carnais e orgânicos. Notemos ainda que essa doutrina do juízo final pressupõe que a Terra seja o único mundo habitado, e na Terra não caberia tanta gente junta, e não mais seria um paraíso, mas um caos populacional de fome, de falta de serviço público a todos e a todas, a poluição, a quantidade e a qualidade da vida estaria crítica. Enquanto a teoria da reencarnação, na forma espírita, é a consequência natural e racional da existência da pluralidade dos mundos habitados. E, quando formos para lá, levaremos apenas tesouros espirituais na forma de lembranças e nada mais imaterial. E por hoje, vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre o fim dos tempos e nós. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.